Pode começar? Boa noite a todos, os que estão aqui na casa, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Graças a Deus, para mais um evangelho, para mais uma noite de aprendizado, de estudo. Então, convido a todos para darmos início a esse nosso estudo, essa nossa reflexão, fecharmos os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, por todas as dádivas que recebemos, pelo dom da vida, por mais um dia de trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, em nome de Deus, para essa noite de estudo, para essa noite de reflexão. Que a espiritualidade aqui presente nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos aproveitar ao máximo as instruções que nos serão passadas na noite de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes, Senhor, entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. O tema sugerido pela casa na noite de hoje é dar-se-á aquele que tem. Esse tema está contido no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos. Neste capítulo nós temos a parábola do festim de núpcias, a porta estreita, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, muito se pedirá aquele que muito recebeu, e nas instruções dos Espíritos o tema dar-se-á aquele que tem, e reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, para darmos início, eu peço licença para ler o trecho em que está contida a oração, dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram, por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse Jesus, é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a quem já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu vos falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e escutando, não ouvem e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre, quando disse, escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Continuando, prestai bem atenção naquilo que ouvia, porque se servirá para convosco da mesma medida para a qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Essa expressão também nós encontramos na parábola dos talentos. Se nós formos levar isso ao pé da letra, soa estranho. Como que dar-se-á muito mais aquele que tem e aquele que não tem será tirado. Soa estranho, mas, refletindo, como Jesus disse que falava por parábolas, os discípulos tinham mais conhecimento, por seguir o Mestre, mesmo sendo espíritos imperfeitos, como todos nós somos, mas eles tinham
mais conhecimento, mais evolução do que o povo daquela época. E naquela época se acreditava num Deus, punitivo, que castigava. Então, por isso, dar-se-á aquele que tem e tirará daquele que não tem. Por quê? Tomando, né, pela ótica espírita, né, que naquela época eles não tinham ainda a maturidade para conhecimento, como nós não conhecemos muitas coisas ainda, nós conhecemos também, nos é dado aquilo que nós temos a capacidade, o entendimento para conhecer. Muitas coisas nós não sabemos, e ainda porque nós não estamos em condições, como o povo daquela época. Então, dar-se-á aquele que tem. Se nós formos pensar do lado material, tem um ditado antigo que a minha avó às vezes falava, dinheiro chama dinheiro. Mas isso aí uma coisa, uma expressão simplista, porque geralmente, se nós levando pelo lado material para depois passar para o lado espiritual, que como nós estamos num planeta de material, então para nós talvez fique muito mais fácil fazer essa comparação para depois nós chegarmos na ótica espírita. As pessoas que geralmente conquistam muitos bens, porque os bens materiais são importantes, na grande maioria das vezes, é fruto do seu trabalho. Então, quanto mais aquela pessoa trabalha, quanto mais aquela pessoa se esforça, mais ela conquista. Não, em tudo. Não estou falando só de dinheiro e de bens. Quando nós queremos alguma coisa, por exemplo, um concurso público, quanto mais aquela pessoa estuda, mais ela se desenvolve, até que um dia ela vai chegar no cargo almejado. Quando nós estamos aprendendo alguma coisa, qualquer que seja um instrumento musical, seja qualquer coisa simples que seja, quanto mais nós nos esforçamos, mais próximos nós chegamos de conseguir aquele objetivo. Então, e quanto menos, né, a gente se esforça, menos, como é que fala, nós ficamos mais longe dos nossos objetivos. Então, entra aí também a lei do trabalho, né? Quanto mais eu trabalho em tudo, mais prosperidade eu atraio para mim, né? Nós atraímos para nós. E espiritualmente falando, levando para o lado espiritual, uma das leis divinas é justamente a lei do trabalho. Então, como eu disse que essa expressão está na parábola dos talentos, que eu creio que todo mundo conhece, né, que o patrão saiu, ia viajar e chamou os empregados e lhes deu, para um deu 5 moedas, para outro deu 3 moedas e para outro 1 moeda. Quando ele voltou, aquele que recebeu 5 multiplicou e fez 10, e o que recebeu 3 multiplicou e fez 6, e aquele que tinha 1 moeda, só um talento na época, ele enterrou aquele talento e não produziu. Então, no final é isso, aqueles que conseguiram multiplicar aqueles talentos foram bem vistos pelo patrão, pelo senhor, e aquele que não multiplicou foi jogado às trevas, né? E é por isso aquele que tem muito se dará, e aquele que não tem será tirado. Então, materialmente falando, né, nós procuramos sempre fazer isso. Espiritualmente falando, nós chegamos aqui para a evolução, né, como espíritos, como pessoas, e para a evolução moral, né, nós temos também o nosso lado material. E quanto mais nós trabalhamos, né, aquela pessoa que transborda amor, né, quanto mais, a gente pode reparar, quanto mais a gente transborda, a gente doa amor, mais o amor vem para a gente.
Tudo que a gente faz de bom, quanto mais a gente doa o nosso tempo, a caridade, nós recebemos, né? Então, assim, tudo que nós fazemos, aquilo que nós fazemos, a nós é dado mais. Muitas das vezes, nós não paramos para analisar dessa forma, né? E muitas vezes a gente foca naquilo que a gente não tem. E o que Jesus quis dizer que aquele que não tem lhe será tirado, não significa que lhe será tirado, como fala aqui, que Deus, Pai de bondade e amor, ele jamais tira do seu filho aquilo que ele lhe dá. O lhe será tirado assim, se a pessoa não, se aquele irmão, ele não evolui, ele não trabalha, como que ele vai conseguir um progresso, seja moralmente, seja espiritualmente falando, se ele não faz, né? Ele ficará estacionado. Como naquela época era muito difícil de se entender isso, então Jesus disse, aquele que não faz, lhe será tirado. Né? E esse lhe será tirado, o que significa? Que essa pessoa, não trabalhando, né, pela sua evolução moral, pela sua evolução espiritual, ela ficará estacionada. Né? Ela é aquela ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Quanto mais trabalho, quanto mais dedicação, mais os céus te ajudarão. Não adianta nós, enquanto espíritos, queremos evoluir, queremos buscar a evolução, se nós não trabalhamos para isso. Né? Se nós não trabalhamos a nossa reforma íntima, se nós não trabalhamos o perdão, se nós não trabalhamos o perdão das ofensas, se nós não trabalhamos os nossos defeitos, o egoísmo, o orgulho, que são os nossos piores defeitos. Então, ficando estacionados, né, na evolução, e o que nos será tirado? Né? O que nos será tirado é a oportunidade, né, de naquele momento evoluirmos. Não que essa evolução não acontecerá, porque ela acontecerá, como acabei de dizer, Deus ama todos de maneira igual e dá a todos a oportunidade para todas as coisas. Só que alguns aproveitam mais e outros aproveitam menos, né, a oportunidade que lhes é dada. Mas a oportunidade, ela sempre aparece. É lógico que se eu não aproveitar a oportunidade que eu vivo hoje, vai acontecer uma outra oportunidade num outro tempo. Mas esse tempo, ele sempre chegará. Né? Porque todos nós estamos aqui para a evolução. E no caminho, com os nossos acertos, com os nossos erros, com os nossos amigos, né, nossos familiares, com aquelas pessoas que não, muitas vezes, nos causam estranheza, mas que certamente estão no caminho conosco para que nós possamos galgar essa evolução. E trabalhando, né, sempre, a cada vez que nós trabalharmos, que nós nos esforçarmos, mais nos será dado. Né? E até eu peço licença para ler a explicação aqui desse capítulo, que complementa aquilo que nós falamos. Dar-se-á aquele que já tem e se tira o que não tem. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu, senão porque dela se tornou digna. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um ímã que chama para si as melhores progressivas. As graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Muitas das vezes nós trabalhamos, nós nos esforçamos,
fazemos a nossa reforma íntima, mas a impressão que dá é que é em vão, né? Quantas e quantas vezes nós não pensamos em desistir, pensando que o mundo está perdido, digamos assim, que há muito desamor, que há muita discórdia, que há muito desentendimento. Mas não, o nosso trabalho é justamente esse. É a cada dia nós nos tornarmos melhores, nós trabalharmos com os talentos que nos foram dados. Porque quantos talentos nos foram dados por Deus, né? A vida, né? Acho que é o maior talento, o maior presente. Nós temos a vontade, nós temos a liberdade, nós temos a inteligência, nós temos tudo que nós necessitamos para nosso trabalho, para melhorarmos a nós mesmos e também, em consequência, melhorarmos o mundo ao nosso redor, né? E trabalhando esses talentos, quanto mais nós trabalhamos esses talentos que nos foram dados, né, todos também temos os nossos, nós somos, parar para pesar, as nossas qualidades, os nossos talentos são bem maiores que os nossos vícios, que os nossos defeitos. Então, como que nós estamos trabalhando esses talentos que Deus nos deu? Nós estamos usando de maneira positiva para que nós possamos, para que Deus possa nos dar mais ainda? Ou nós estamos enterrando esse talento e enterrando esse talento, né, todo e qualquer talento que Deus nos deu, nós estamos enterrando, deixando ele lá escondido e com isso deixando de evoluir nós mesmos e também de ajudarmos na evolução do próximo, né? Quantas vezes nós temos a chance de aplicar, de multiplicar esses nossos talentos e nós ficamos omissos ou nós simplesmente não fazemos por preguiça, por vaidade, por orgulho. É uma reflexão. E quantas vezes, perdendo, né, desperdiçando esse talento, nós empobrecemos. Empobrecemos no sentido de que, quando eu guardo alguma coisa para mim, eu deixo de compartilhar. E tudo aquilo que nós compartilhamos com os outros, ele cresce, tudo aquilo cresce, né? Pode ver, um sorriso, quando nós damos um sorriso, dificilmente a pessoa não sorri de volta. Quando eu guardo aquele sorriso, quando eu guardo aquele abraço, é lógico que em tempos de pandemia o abraço infelizmente está guardado, mas o sorriso mesmo de máscara, o sorrir com os olhos, né, que nós aprendemos, ele desperta o sentimento dos outros. Quantas vezes a pessoa está precisando de um simples bom dia, de um simples como que você está, e nós não fazemos isso, nós estamos enterrando esse talento, deixando ele guardado e deixando com isso de multiplicar o amor, de multiplicar a caridade, de multiplicar a tolerância, todas as qualidades que o mundo tanto precisa, né? Que a Terra tanto precisa enquanto planeta, né? Mundo de expiação e provas, para planeta de regeneração e amor, para passar, né, que nós já estamos nesta evolução. Muitas das vezes parece que nós estamos estacionados, mas nós não estamos, que como nós comentamos várias vezes aqui, o mal muitas vezes tem mais repercussão que o bem, a grande maioria das vezes, né? Então a impressão que dá é que só há mal, né? Há muito mais coisas ruins do que coisas boas, mas na verdade não é isso, né? Há muito mais pessoas boas do que pessoas não tão boas, e nós somos essas pessoas com certeza. Nós temos esses talentos, a Deus nos foi dado, e quanto mais nós utilizarmos, quanto mais nós multiplicarmos, mais nos será dado. A todo aquele que tem, será dado. Então, é uma reflexão também, nós não ficarmos com medo, nós não ficarmos com receio de que aquilo que nós temos de bom vai acabar, né? Seja conhecimento, principalmente conhecimento,
seja o nosso carinho, a nossa compreensão para com o próximo, seja aquela palavra amiga, ela nunca vai se esgotar, porque sempre Deus provê. Deus provê tudo aquilo que nós precisamos, né? Aquelas coisas que muitas vezes nós nem nos damos conta, né? Que Ele provê todos os dias, todos os minutos, né? Graças a Deus nós estamos aqui bem, com saúde, nós estamos em corrente, em oração pelo mundo, né? Para que nós possamos passar por essa prova da pandemia, que é uma prova coletiva, com certeza, da melhor forma possível. E esse talvez seja o momento que a espiritualidade, né, a nossa chance de dar aquilo que de melhor nós temos, né, dar com muita alegria, com muita humildade, com muita vontade, para que isso se espalhe, para que tudo isso se espalhe, que o mundo está precisando, né, de oração, dar as nossas orações, a nossa vigilância. Quando nós oramos, quando nós estamos vigilantes, nós atraímos para nós as boas vibrações dos bons espíritos. Então, orando, vigiando, amando, respeitando, com certeza nós estaremos multiplicando esses talentos que nos foram dados. E com certeza, Deus, na sua infinita bondade, Ele sempre nos dá em abundância para que nós também sejamos abundantes, que nós transbordemos os nossos talentos, que nós espalhemos aquilo que o Cristo veio nos ensinar quando esteve aqui. É lógico que é difícil, nós estamos a caminho, nós temos as nossas deficiências, nós temos as nossas recaídas, nós temos os nossos receios, e muitas vezes parece, né, que nós mais erramos do que nós acertamos, mas não é isso. Pode ter certeza que nesse momento nós somos muito melhor, nós estamos muito melhor, moralmente, espiritualmente falando, do que nós estávamos ontem, do que nós estávamos há uma semana, do que nós estávamos quando nós começamos a estudar a doutrina. E com certeza amanhã nós estaremos melhor, né? Porque nós estamos a caminho, nós estamos no caminho, e Deus, a espiritualidade, está sempre conosco, sempre nos dando, nos ajudando, né? O dar e receber, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, quanto mais nós damos, mais nós recebemos, e também com essas atitudes, com certeza, nós influenciaremos aqueles irmãos que talvez pensem diferente, talvez achem que é mais vantajoso enterrar, né, esconder na terra aquele talento que lhe foi dado, né, porque para todos nós, além da vida, foram nos dados vários talentos diferentes, porque nós somos espíritos diferentes, mas todos nós temos, mesmo aquela pessoa que acha que não tem nada para oferecer, mas ela tem sim, com certeza. Então, que nós também possamos influenciar essas pessoas que enterraram esse talento na terra, esconderam para si mesmo, para que eles possam também espalhar, e que para eles também seja dado, né, dar-se-á aquele que tem. Então, que para eles também seja dado muito mais, né, seja também na medida em que retribuírem, que recebam. Então, a nossa grande missão como espíritas, como cristãos que nós somos, é essa: é espalhar o amor do Cristo, é viver o amor do Cristo, e com as nossas atitudes, com os nossos ensinamentos, com os nossos aprendizados, ajudarmos o nosso próximo, né? Que todos estamos no caminho e todos chegaremos lá, né? Todos estamos fadados à perfeição, né? Uns têm mais dificuldade, outros menos dificuldade. Em tudo na vida nós temos realmente muito mais dificuldade, alguns têm mais facilidade em algumas coisas e menos facilidade em outras, mas as pessoas se completam, né? Pode ver num grupo, né? Num grupo escolar, por exemplo,
Tem sempre aquele que é o líder, né? Tem aquele que é o mais fechado, mais retraído, mas ele consegue se concentrar mais. E no trabalho também, assim, nós temos várias pessoas diferentes que formam um todo. Na nossa família é assim, os irmãos, os pais, os primos, nós não achamos um igual ao outro, porque nós somos peças únicas que completam um todo. E esse todo, né, todos nós, esse todo, nós chegaremos à perfeição, nós recebemos o amor de Deus e nós retribuímos também, na mesma medida em que nós recebemos, tentemos retribuir. Então, dar-se-á àquele que tem, que nós possamos receber, que nós recebemos sempre, mas principalmente que nós possamos retribuir, que nós possamos distribuir, né, como retribuição ao amor de Deus, como retribuição a tudo aquilo que nós recebemos, que nós possamos distribuir, né, esse amor, esses talentos, tudo o que nós temos de bom para os nossos irmãos, né? Não só os nossos irmãos queridos, aquelas pessoas que nós temos afeição, mas principalmente tratam de uma maneira ríspida, de alguma maneira desagradável, mas que certamente, se nós retribuirmos com um sorriso, é difícil, lógico, porque nós somos humanos, nós estamos fadados a querer melindrar-se, né? Se a pessoa olha com uma cara, às vezes nem é com a gente e nós nos melindramos. Então, que nós possamos, né, enxergar esse próximo com mais amor, com o mesmo amor, tentar nos aproximar, é lógico, com o amor que Deus tem por nós. Porque nós erramos, nós caímos, nós damos os nossos tropeços, mas ele sempre, ele jamais, nunca deixou de nos amar. Então, que nós possamos dar e receber, né? Dar muito e receber também em troca, e também que aqueles irmãos que nesse momento não podem, por algum motivo, não têm essa condição de distribuir esse amor, de distribuir essa energia, né, esse amor de Deus, que eles sejam também tocados para que eles possam, né, dar e receber na medida em que do seu merecimento, lógico, mas sempre lembrando do amor de Deus. É isso que a espiritualidade gostaria, essa reflexão que nós gostaríamos de trazer essa noite, agradecendo então a presença, agradecendo por tudo aquilo que nos foi dado, pela oportunidade. Vamos encerrar o Evangelho de hoje, fechando os nossos olhos, mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade, pela vida, pela nossa inteligência, por nós sermos seres humanos, cheios de imperfeições, mas também plenos de amor, de fraternidade, de caridade, de sentimentos bons. Sentimentos esses que nós partilhamos com o nosso próximo, com os nossos familiares, nossos entes queridos, nossos amigos, nossos inimigos. Que esse amor abundante que nós recebemos de Deus possa ser distribuído, retribuído. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas cadeias públicas, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de recuperação de vícios. Que esse amor se espalhe por todo o planeta Terra
inundando cada canto com muito amor, fraternidade, igualdade, tolerância, coragem. Que esse amor atinja a todos os doentes, não só doentes do corpo, mas principalmente os doentes da alma. Que esse amor do Cristo inunde o coração dessas pessoas, que elas possam receber força, coragem, resignação para enfrentar as doenças, as atribulações pelas quais estão passando. Que esse nosso amor atinja aos desencarnados, aqueles que muitas vezes esquecidos necessitam de prece, de vibrações. Que esses irmãos que estão na erraticidade, muitas vezes perdidos, recebam essas nossas vibrações, que eles possam ser socorridos, que eles possam ser orientados, que eles possam ser acolhidos pelos trabalhadores do plano espiritual. Que esse amor que recebemos de Deus atinja nossas famílias, atinja as pessoas que estão nas nossas casas, atinja os nossos lares. Que Maria de Nazaré, a nossa mãe, nesse momento, com seu coração, que transborda amor, transborda paz, transborda compaixão, abençoe a cada um dos nossos familiares. Que esse nosso amor, o amor de Deus, atinja os nossos inimigos, aquelas pessoas que nós magoamos, aquelas pessoas que nos magoaram, mesmo que sem querer. Que esse amor permita que nós exercitemos o perdão das ofensas, o perdão ao próximo e principalmente o auto-perdão. Que esse amor atinja a nós mesmos, que nós possamos sentir esse amor com o qual nós somos criados, esse amor que nós recebemos todos os dias, que nos faz respirar, nos faz andar, nos faz trabalhar, esse amor divino, que nós recebamos sempre de coração aberto, para que nós possamos também nos tornar pessoas melhores e possamos retribuir sempre esse amor, porque a cada um de nós será dado aquilo que nós distribuímos. Aquele que tem, mais será dado. E que esse amor possa, principalmente, atingir aquelas pessoas carentes de fraternidade, carentes de amor ao próximo, carentes de caridade, aquelas pessoas que precisam de uma força, de inspiração, para que também possam compartilhar o amor. E que esse amor seja a mola, seja o impulso para que todos nós, em oração, em união, em vigília, possamos colaborar com a transformação da Terra, transformando primeiramente a nós mesmos e, como consequência, transformando esse planeta tão querido que nós escolhemos para reencarnar, para passar nossas provas, para aprender a amar. Obrigada, Senhor, por tudo o que nos destes. Nos guia sempre e que nós possamos sempre multiplicar todos aqueles talentos que o Senhor nos presenteou. Que nós possamos
retribui sempre seu amor com muito amor. Que assim seja, graças a Deus.